Falando especificamente dessa etapa do processo, né, essa área onde foi desenvolvido o processo é a área onde a gente vai solubilizar esse fósforo. Então, teve todo um trabalho aí de extração na mina, beneficiamento, concentração desse concentrado fosfático. E quando ele chega nessa etapa de acidulação, é quando eu vou tornar esse fósforo solúvel, imediatamente disponível para a planta. Vou garantir que ele vai estar disponível para a planta absorver quando ele for dosado no solo, que é conversão, que a gente chama então a conversão de P2O5 total em P2O5 CNA, solúvel em citrato neutro de amônio. Então, o que esse projeto visava? Buscar aumentar essa conversão, aumentar a conversão que eu tenho de P2O5 na fase solúvel. Então, isso para a empresa isso é redução de custo, porque se eu não estou convertendo esse P2O5, eu estou entregando ele insolúvel. E no fertilizantes, na verdade, ele é precificado pelo solúvel, né? Pela parte percentual solúvel desses fertilizantes, que é a parte que está solúvel em citrato neutro de amônio. E aí a gente começou a fazer alguns testes. Tem várias etapas que podem impactar na solubilidade do fósforo. Entre elas a gente tem a granulometria do concentrado, a temperatura do ácido, a razão de acidulação, né? Tem também o tempo de residência no reator. Todas essas variáveis elas impactam. E a gente já tem historicamente aí, né, alguma mudança na nossa mina e a mudança do nosso concentrado. Isso vinha impactando também em acréscimos de alguns contaminantes, dificultando mais a reação. Então, antes de desenvolver o projeto, a gente tinha um produto que estava muito na fase líquida e isso dificultava na próxima etapa de granulação. Então, ele tinha que ter um tempo de cura maior e ele estava com uma baixa conversão, uma conversão menor. E para tirar esse produto da fase líquida e trazer para a fase sólida, então a gente tinha que reduzir a carga da unidade, manter esse produto mais tempo lá dentro do reator para conseguir tirar ele numa condição melhor. E ainda assim ele saía na fase plástica para líquida. Então, qual foi a ideia? Buscar no mercado alguns aditivos, reagentes, são aceleradores de reação, na verdade, para ver qual deles conseguiria trazer uma condição melhor para o nosso produto em questão de qualidade física, trazer ele mais para o aspecto sólido no final da correia de reação e, ao mesmo tempo, aumentar essa conversão, solubilizar mais fósforo. Então, a gente fez testes aí com 4 produtos diferentes e conseguiu identificar no mercado um que não era usado especificamente para SSP, para superfosfato simples, mas que no nosso caso ele foi muito positivo. Ele é a base de sulfotantes, então ele é um catalisador na reação, ele acelera a reação, e aí ele consegue, na verdade, consumir fase líquida da reação mais rápido. E isso permitiu que a gente conseguisse ter um produto sólido no final da reação, conseguiu aumentar a taxa de produção da unidade. Esse produto, ele também teve menor tempo para ser curado, então para chegar na etapa de granulação, e aumentou a taxa de produtividade nas granulações. Foi outro fator que foi positivo desse projeto, foi isso. A gente teve um produto mais seco e quando a gente ia alimentar a granulação, a gente conseguiu aumentar a taxa também na planta posterior, que era a granulação. Saindo aí de ranges aí de 45 para 50 toneladas por hora. A gente, assim, o primeiro passo foi desenvolver testes de pilotos, de bancada em laboratório, e identificar quais que realmente traziam esse benefício. Depois era replicar esse teste na planta, teste industrial. E aí quando a gente replicava na planta, as condições nem sempre eram idênticas às que encontrava em laboratório. Então a gente tinha que adaptar, por exemplo, a gente começou fazendo a dosagem desse aditivo direto no ácido, que entra no reator, que normalmente é feito assim. E depois a gente entendeu que era melhor dosar na água para aumentar o tempo de residência e homogeneização. Então, jogava na água que ia diluir o ácido, então tinha mais tempo de residência ainda, para depois estar dentro do reator. Então, a gente foi adaptando o que a gente fez em laboratório para o cenário da planta industrial. E aí foi encontrando o melhor cenário. Ao longo do ano de 2025, a gente somando os ganhos que a gente teve de redução de paradas da granulação por problemas com a matéria-prima alimentada, mais o ganho que a gente teve de aumento de conversão e o aumento da taxa de produção da granulação, representou aí um save aí aproximado de R$ 22 milhões.